Olá, gente, eu sou a Duda Sinatra, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nessa videoaula, eu vou estar ensinando vocês a fazer esta cabeça Funko. O vídeo de inspiração eu vou estar deixando aqui o link na descrição. Eu tenho essas duas opções de cabeça, uma cabeça um pouco mais definida e uma cabeça um pouco menos definida, com os meus cantos um pouco mais arredondados. Eu vou estar explicando os dois jeitos nesta videoaula, mas eu vou fazer com vocês este tipo mais definido. Para essa cabeça, eu utilizei a cor Castor na pele, a cor marrom para fazer os detalhes de sobrancelha, rosa chiclete para fazer os detalhes da bochecha. Nesta cabeça, eu utilizei para a cor de pele a linha Macadâmia. Para o detalhe de sobrancelha, eu utilizei o amarelo canário, rosa chiclete para os detalhes de bochecha e também o preto para fazer os detalhes dos cílios. Nesta videoaula, eu vou estar utilizando a linha Ami para amigurumi, na cor Chantilly para fazer a pele, na cor marrom para os detalhes de sobrancelha e a cor rosa chiclete para as bochechas. Vou utilizar a agulha 2,5, um pouco de fibra, tesoura, agulha de tapeceiro, 4 marcadores. Aconselho a pegar apenas um diferente. E um par de olhos no tamanho de 9 milímetros. Vou começar, então, com a linha Chantilly. Dou 2 voltas. Nessa primeira volta, eu insiro a minha agulha. E eu puxo a segunda volta, fazendo o meu anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 8 pontos baixos. Insiro a agulha, puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Tenho o meu primeiro ponto, vou fazer mais 7. Para totalizar 8 pontos baixos no meu anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxo um pouco o meu fio para poder já fechar o anel mágico. Aqui já pode estar fechando bem apertadinho. E dou uma arrumadinha nele. Insiro a agulha. Venho nesse meu primeiro ponto do anel mágico e faço um ponto baixo. Insiro a agulha, puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Tenho o meu primeiro ponto baixo, eu vou no mesmo espaço, insiro a agulha e faço mais um ponto baixo. Então, aqui eu tenho o meu primeiro aumento. Aqui a gente já pode inserir o marcador no primeiro ponto que a gente fez. Então, é esse primeiro ponto do aumento, pra gente não se perder. Tenho um aumento, vou fazer mais 7 aumentos para totalizar 8 aumentos nessa carreira, que vai totalizar 16 pontos baixos. Então, eu venho nesse espaço, faço um aumento. No próximo espaço, 2 pontos baixos juntos, que é o meu aumento. Até finalizar a nossa carreira.
Cheguei aqui no meu marcador, então, eu finalizei a nossa carreira. Então, nesta carreira, eu tenho 8 aumentos, que totaliza 16 pontos baixos. Tiro o marcador para começar a minha próxima carreira. Nesse meu primeiro ponto, eu faço um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo espaço. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. E no próximo, um ponto baixo sozinho. Então, aqui eu tenho um aumento, 2 pontos baixos. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo espaço. No próximo ponto, eu vou fazer mais um aumento. Então, aqui eu tenho 2 aumentos seguidos. E no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo sozinho e no próximo, um ponto baixo sozinho também. Então, nessa carreira, nós vamos ter uma repetição de 2 pontos baixos sozinhos, 2 aumentos, 2 pontos baixos sozinhos, e aqui nos meus 2 próximos pontos eu vou fazer 2 aumentos. 2 pontos baixos sozinhos, 2 aumentos, 2 pontos baixos sozinhos, e no final da carreira eu vou fazer um aumento, porque como eu comecei a minha carreira com um aumento, eu vou terminar com um aumento também, para ficar juntinho aqui os meus 2 aumentos que eu vou ter aqui na minha carreira, já fazendo o meu quadrado, as pontas do quadrado. Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos sozinhos, nos próximos 2 pontos eu vou fazer um aumento para cada ponto, ou seja, 2 aumentos. Nos 2 próximos pontos, um ponto baixo sozinho, ou seja, 2 pontos baixos, um para cada ponto. No próximo ponto, um aumento. No próximo, um aumento. No próximo ponto, ponto baixo sozinho, e no próximo, ponto baixo sozinho. Cheguei aqui, então, no final da minha carreira. No final da minha carreira, eu vou fazer um aumento, que vai juntar aqui com esse primeiro aumento que eu fiz na minha carreira. E esses 2 aumentos vão ficar aqui juntinhos, assim como nos outros cantos dessa carreira. Então, nessa carreira, eu tenho uma repetição de 2 aumentos e 2 pontos baixos por 4 vezes, o que totaliza, no final da minha carreira, 24 pontos baixos. E vou começar a minha próxima carreira. Neste meu primeiro ponto, eu faço um aumento. Insiro o marcador nesse meu primeiro ponto, que é o primeiro ponto do nosso aumento. E continuo trabalhando. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Aqui, então, eu vou ter 4 pontos baixos sozinhos. No próximo ponto, que é o meio aqui dos 2 aumentos, eu faço um aumento. E no próximo, um aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo espaço. Então, neste segundo ponto do meu primeiro aumento e no meu primeiro ponto do segundo aumento, eu sempre vou ter um aumento em cada ponto, que vai formar o nosso cantinho. Fiz meus 2 aumentos, eu faço agora 4 pontos baixos sozinhos.
um ponto para cada ponto de base. 2, 3, 4. Cheguei aqui, nesses 2 pontos dos meus aumentos, eu faço um aumento para cada ponto, ou seja, 2 aumentos, que vai formar o nosso cantinho. Fiz 2 aumentos, faço 4 pontos baixos. Quatro pontos baixos, faço 2 aumentos. 1, 2 pontos no mesmo espaço. 1, 2 pontos no mesmo espaço, que é o nosso aumento. Fiz 2 aumentos, faço 4 pontos baixos. E cheguei, então, no final da minha carreira. Fiz os 4 pontos baixos, eu faço mais um aumento, que é o último ponto da nossa carreira. Fiz um aumento no começo e um aumento no final. Então, ele vai dar aqui os 2 aumentos juntos que tem em cada canto. Tiro meu marcador para começar a próxima carreira. Então, neste primeiro ponto, eu faço um aumento. Insiro o marcador no primeiro ponto. E vou fazer aqui 6 pontos baixos, sozinhos. Um ponto para cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco, 6. Cheguei aqui no meio dos meus 2 aumentos, eu faço 2 aumentos. Para formar o nosso canto. Fiz 2 aumentos, faço 6 pontos baixos. Então, aqui nesta carreira, eu vou ter uma repetição de 6 pontos baixos, 2 aumentos. 6 pontos baixos, 2 aumentos. Por 4 vezes. Que vai totalizar 40 pontos baixos. Então, eu faço assim até o final da minha carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz os 6 pontos baixos sozinhos. No meu último ponto da carreira, eu faço um aumento, que vai juntar ali com o meu primeiro aumento que eu fiz na carreira. Tiro o marcador. Neste meu primeiro ponto, eu faço um aumento. Fiz um aumento, eu vou fazer, então, agora 8 pontos baixos sozinhos. Um ponto para cada ponto de base. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei aqui no meio dos meus 2 aumentos. Eu faço, então, agora 2 aumentos. Fiz 2 aumentos, eu vou fazer 8 pontos baixos sozinhos. Então, nesta carreira, eu vou ter uma repetição de 8 pontos baixos sozinhos e 2 aumentos por 4 vezes. Que vai totalizar no final da carreira 48 pontos baixos. Fiz 2 aumentos, faço 8 pontos baixos sozinhos.
Depois dos 8 pontos baixos sozinhos, eu faço 2 aumentos e depois eu faço 8 pontos baixos sozinhos, até o final da nossa carreira. Cheguei aqui, então, no final da minha carreira, pego o último ponto e faço um aumento para juntar com o primeiro aumento que eu fiz na carreira. Tiro o marcador para fazer a nossa próxima carreira. Para quem esqueceu de colocar o marcador, ou quem não usa o marcador e se perdeu, acontece bastante. Mas é só você vir aqui no começo do nosso amigurumi e você vai perceber que foi aqui onde a gente começou a nossa segunda carreira. Dá para perceber bem. Então, você pega nesse ponto e vai seguindo ele até a última carreira. Aqui é onde a gente começa a nossa próxima carreira, que foi, então, na direção que a gente começou o nosso primeiro ponto. Então, se eu começo aqui, minha próxima carreira é até aqui que eu vou fazer a carreira. Venho nesse primeiro ponto, faço um aumento. Agora, eu vou fazer 10 pontos baixos sozinhos. Um ponto para cada ponto de base. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Insiro o marcador no meu primeiro ponto, pra gente não se perder. Fiz 10 pontos baixos sozinhos, agora eu faço 2 aumentos. Vou no próximo ponto, 2. Fiz os 2 aumentos, faço 10 pontos baixos sozinhos. Então, vou ter essa repetição de 10 pontos baixos sozinhos e 2 aumentos por 4 vezes, que vai totalizar 56 pontos baixos no final da carreira. Fiz 10 pontos baixos, faço 2 aumentos. Venho no próximo, faço meu segundo aumento. Até finalizar a carreira. Então, aqui eu faço 10 pontos baixos sozinhos. Nesse cantinho, eu faço 2 aumentos. 1, 2. E 10 pontos baixos sozinhos. Até chegar aqui no meu último ponto da carreira, que a gente vai fazer um aumento. Cheguei no final da minha carreira. Fiz aqui 10 pontos baixos sozinhos. No meu último ponto, eu faço um aumento, para juntar com o meu primeiro aumento que eu fiz na carreira. Tiro o marcador e vou fazer a última carreira de aumentos. Então, eu venho no meu primeiro ponto, faço um aumento. Insiro o marcador no meu primeiro ponto. E agora, eu faço 12 pontos baixos sozinhos. Até chegar aqui. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Faço, então, agora 2 aumentos. 1, 2. E vou fazer 12 pontos baixos sozinhos depois dos meus 2 aumentos. Então, eu tenho uma repetição de 12 pontos baixos sozinhos, 2 aumentos por 4 vezes, que vai totalizar no final da carreira 64 pontos baixos. Então, eu fiz 12 pontos baixos sozinhos, um ponto para cada ponto de base. Venho no próximo ponto, faço um aumento. No próximo, um aumento, para fazer os meus 2 aumentos aqui, que vai formar os nossos cantinhos. Então, aqui eu faço 12 pontos baixos sozinhos, 2 aumentos. 12 pontos baixos sozinhos até aqui no final, onde o meu último ponto vai ter um aumento. Cheguei aqui no final da carreira, fiz os 12 pontos baixos sozinhos, no último ponto eu faço um aumento. Tiro o meu marcador. E aqui eu vou começar, então, a subir as carreiras. E aqui a gente vai definir como a gente vai querer a cabeça do nosso funko. Se ela vai ser um pouco mais definida, o quadradinho, o cubo, ou se ela vai ser menos definida, mais arredondadinha aqui nos nossos cantos. No vídeo, eu vou estar fazendo desta forma, mas eu também vou estar explicando bem direitinho esta forma, que também é bem fácil de fazer. Eu vou começar a minha carreira com um ponto baixo e marco. E eu vou fazer, então, um ponto para cada ponto de base, até chegar aqui no meu segundo ponto do meu primeiro aumento. Nesse segundo ponto, a gente vai fazer diferente. Então, eu vou chegar até aqui com um ponto para cada ponto de base. Que vão ser, então, 14 pontos baixos. Contando com este primeiro ponto que eu tenho na minha carreira, vão ser 15 pontos baixos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E neste meu primeiro ponto do meu primeiro aumento, 15. Então, eu cheguei aqui. Para quem quiser fazer essa cabeça mais arredondada, que é um pouco menos definida, o cubo, é só continuar fazendo um ponto para cada ponto de base. Então, eu faço 1, 2, 3, e vou continuar até o final da minha carreira. Então, aqui eu fiz 15 pontos baixos, fiz mais 3, 15, 16, 17, 18. E vou continuar fazendo um ponto para cada ponto de base até totalizar 64 pontos baixos, que é o total de pontos dessa carreira. Mas, para quem quiser fazer o cubo da cabeça um pouco mais definido, deste jeito,
eu vou pegar esses 2 pontos do meio dos meus 2 aumentos. Então, aqui eu tenho os 2 aumentos, vou pegar esses 2 pontos do meio e vou fazer de um jeito diferente. Venho no meu primeiro ponto, que é o segundo ponto do meu primeiro aumento, puxo o fio e não termino o meu ponto baixo. Vou no próximo ponto, que é o meu primeiro ponto do segundo aumento, insiro a agulha, puxo o fio e não termino ele também. Eu tiro a agulha da minha primeira alcinha, só da primeira, e tomo cuidado para ela não soltar. Dou uma laçada e puxo o fio, tomando cuidado com essa segunda alcinha para ela não puxar. Insiro a agulha novamente nela, dou uma laçada e puxo o fio. Ele fica parecendo como se fosse 2 pontos baixos sozinhos, normais. Mas depois, a gente vai perceber que ele vai dar uma definição melhor para o nosso cubo, para a cabeça do nosso funko. E eu vou continuar trabalhando, então, um ponto para cada ponto de base. Então, aqui eu vou fazer 14 pontos baixos até chegar no meio dos meus 2 aumentos. Se você quiser, pode estar marcando esse cantinho, que vai ser importante para nossas próximas carreiras, para saber onde que tá os 2 pontos diferentes. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto e marco ele, para ficar mais fácil nas próximas carreiras da gente encontrar esses 2 pontos diferentes. Então, eu fiz esses 2 pontos, eu faço agora 14 pontos baixos para chegar aqui no meio dos meus 2 aumentos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu venho aqui no meu próximo ponto, puxo o fio, não termino o ponto baixo. Vou no próximo, puxo o fio e não termino também. Tiro a agulha da minha primeira alça, dou uma laçada e puxo essas 2 alcinhas. Insiro o fio novamente nessa alcinha, dou uma laçada e puxo o fio. E marco o meu primeiro ponto para ficar mais fácil nas próximas carreiras. Então, aqui eu tenho os 2 pontos diferentes, agora eu faço 14 pontos baixos até chegar aqui no meio dos meus 2 aumentos. E vai ser essa repetição por 4 vezes. 14 pontos baixos sozinhos e os 2 pontos diferentes. 14 pontos baixos sozinhos e os 2 pontos diferentes. No final da nossa carreira, a gente vai ter 64 pontos baixos. Então, eu faço aqui os 14 pontos baixos até chegar no meio dos meus 2 aumentos. Cheguei aqui no meu cantinho dos 2 aumentos, fiz os 14 pontos baixos, ainda não finalizei a minha carreira. Este que é o final da minha carreira. Então, eu venho nesses 2 aumentos, no primeiro ponto, dou uma laçada e não termino. Insiro no próximo ponto, dou uma laçada, puxo e não termino. Tiro a agulha da minha primeira alça, dou uma laçada e puxo as 2 alcinhas. Insiro o fio novamente, dou uma laçada e puxo. E marco o meu primeiro ponto diferente pra gente
encontrar mais facilmente nas próximas carreiras. E continuo fazendo, então, 14 pontos baixos até chegar aqui no final, que vão ser meus últimos pontos diferentes. Então, aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui eu tenho um ponto apenas, mas a gente vai começar o nosso primeiro ponto diferente nessa carreira. E já para começar a minha próxima carreira, eu já pego também e faço o seguinte ponto diferente. Insiro a agulha, dou uma laçada e puxo. Então, aqui eu vou ter um ponto diferente desta carreira e um ponto diferente para começar a nossa próxima carreira. Então, se você quiser estar marcando, pode estar marcando com um marcador diferente aqui, para você não se perder onde começa e onde termina as carreiras. E eu venho aqui no meu segundo ponto diferente, que é o primeiro ponto desta carreira. Consequentemente, a gente vai estar marcando aqui o cantinho dos dois pontos diferentes, pra gente encontrar melhor nas próximas carreiras. Então, aqui eu tenho 64 pontos baixos. Na próxima carreira, eu fiz um ponto baixo. E eu faço agora 14 pontos baixos, até chegar aqui nos meus dois pontos diferentes. Então, aqui eu vou ter 14 pontos baixos. Para quem não quiser fazer uma cabeça mais definida, pode estar fazendo normalmente 64 pontos baixos até o final da carreira. Então, como eu não vou ter esses dois pontos diferentes e não vou continuar com eles, porque eu vou continuar neste estilo mais definido, eu sempre vou fazer esses cantinhos. Como numa cabeça menos definida, ele não tem esses cantinhos, você pode trabalhar normalmente 64 pontos baixos até o final da carreira. Então, eu fiz aqui 14 pontos baixos, tiro meu marcador, insiro a agulha, puxo o fio e não termino meu ponto. Vou no próximo, puxo o fio, tiro a agulha da minha primeira alça, dou uma laçada e puxo. Insiro a agulha novamente, dou uma laçada e puxo. E marco pra gente encontrar melhor nas próximas carreiras. E aqui, então, eu vou fazer 14 pontos baixos até chegar nesse meu primeiro ponto diferente. E eu vou fazer essa repetição de 14 pontos baixos normais e 2 pontos diferentes por 4 vezes, que vai totalizar no final da carreira 64 pontos baixos. Assim como finalizaria se eu estivesse fazendo dessa forma. Ele sempre vai ter a mesma quantidade de pontos. A única coisa é que ele vai ficar um pouco mais definido aqui os nossos cantinhos, mas a quantidade de pontos é a mesma. Então, eu cheguei aqui
dos meus 2 pontos diferentes. Eu venho no meu primeiro ponto, puxo o fio, vou no próximo, puxo o fio, tiro a agulha da minha primeira alça, dou uma laçada e puxo. Insiro a agulha novamente, dou uma laçada e puxo, e marco este meu primeiro ponto. E vou fazer 14 pontos baixos até chegar aqui no meu cantinho. Cheguei aqui no meu cantinho, que é o penúltimo da minha carreira. Tiro o marcador, vou no meu primeiro ponto, puxo o fio, vou no próximo, puxo o fio, tiro a agulha da minha primeira alça, dou uma laçada e puxo. Insiro novamente, dou uma laçada e puxo, marco e faço 14 pontos baixos, até chegar ali o final da carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu tenho aqui marcado, então, com este marcador diferente dos outros, que marcam o meu cantinho, tenho marcado o final da carreira. Então, a gente não pode se confundir, porque eu não vou começar os meus 2 pontos diferentes aqui, eu vou começar um ponto antes. Por isso que é bom ter um marcador diferente dos outros. Então, eu venho aqui neste último ponto da carreira e começo o meu ponto diferente. Tiro o marcador. Vou no próximo ponto. Puxo. Tiro a agulha, dou uma laçada e puxo. Insiro novamente, dou uma laçada e puxo. Venho aqui no primeiro ponto da carreira e marco. Então, a gente não pode se confundir com o primeiro ponto diferente e o primeiro ponto da carreira. O primeiro ponto diferente é este, e o primeiro ponto da carreira é este. Por isso que se deve ter um marcador diferente. Então, aqui eu vou continuar. Eu fiz 2 carreiras deste modo, 14 pontos baixos e 2 pontos diferentes, 14 pontos baixos e 2 pontos diferentes. Eu fiz 2 carreiras dessa forma, eu vou fazer mais uma carreira. Então, aqui eu tenho o meu segundo ponto diferente. Eu vou fazer aqui 14 pontos baixos até chegar aqui. Fiz 14 pontos baixos, eu faço o meu primeiro ponto, não termino, vou no próximo, puxo, tiro a agulha da minha primeira alça, dou uma laçada e puxo, insiro novamente, dou uma laçada e puxo, que vão ser os meus 2 pontos diferentes. Faço 14 pontos baixos até chegar aqui, e os 2 pontos diferentes, 14 pontos baixos, 2 pontos diferentes, 14 pontos baixos, até chegar aqui no final da minha carreira, eu volto para continuar com vocês. Para quem quiser fazer uma cabeça menos definida, é só continuar trabalhando 64 pontos baixos até o final da minha carreira. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, até o final da carreira. São pontos normais, um ponto para cada ponto de base, que vai totalizar 64 pontos baixos, que vai ser a terceira carreira de subida. Cheguei aqui no final da minha carreira, e fiz aqui, então, 14 pontos baixos, normais, e os 2 pontos diferentes. 14 pontos baixos normais, 2 pontos diferentes. 14 pontos baixos normais, 2 pontos diferentes e 14 pontos baixos normais. Chego aqui, então, no último ponto da minha carreira e começo o ponto diferente. Não termino. Tiro o marcador do início de carreira, que é o marcador diferente. Vou no próximo ponto, que é o primeiro ponto da carreira, e começo o segundo ponto diferente. Tiro a agulha da minha primeira alcinha,
dou uma laçada e puxo. Insiro a agulha novamente, dou uma laçada e puxo. E marco o meu primeiro ponto da carreira. Então, aqui, eu fiz 3 carreiras de subida, que são as 3 carreiras fazendo os nossos cantos bem definidos. Agora, vai ser um pouquinho diferente. Para que a nossa cabeça, ela fique bem certinho aqui, esta ponta na direção desta, que ela fique bem certinha assim, e ela não fique com uma ponta aqui da minha cabeça e a outra ponta aqui, eu vou ter que fazer um pouco diferente. Porque se eu continuar trabalhando desse jeito, sempre chegando aqui, fazendo os 2 pontos, ele vai ficar na diagonal, ele vai subir na diagonal, esse jeito definido, e a outra ponta, ela vai ficar mais ou menos aqui. Então, para que a nossa ponta, ela fique bem na direção certa, eu vou fazer um pouco diferente. Então, eu insiro a minha agulha. E aqui eu vou fazer 15 pontos baixos normais. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E neste meu primeiro ponto que está marcado, eu vou tirar. E vou fazer mais um ponto. 15. Então, neste meu primeiro ponto diferente, eu vou fazer um ponto normal. Vou no próximo ponto e agora sim eu começo o meu primeiro ponto diferente. Então, insiro a agulha, puxo o fio e não termino. Insiro a agulha no próximo ponto, puxo o fio e não termino. Tiro a agulha da minha primeira alcinha, dou uma laçada, puxo o fio. Insiro novamente, dou uma laçada e puxo. E vou marcar, então, o meu primeiro ponto. Então, ele vai ficar assim. Dá pra perceber bem como ele fica marcadinho. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos na mesma direção. E na quarta carreira, eu vou fazer um ponto mais pra lá. Pra que ele não fique subindo na diagonal. E a minha outra ponta, ela fique aqui. Então, a gente vai fazer assim, um ponto normal neste meu primeiro ponto, e no próximo eu começo os 2 pontos. Fiz os 2 pontos diferentes, agora eu faço normalmente, assim como nas outras vezes, 14 pontos baixos. Como eu vou fazer 14 pontos baixos, o ponto 14, ele vai ficar aqui, nessa direção do ponto diferente. Então, ele vai ficar bem certinho. E no próximo ponto, eu começo os 2 pontos diferentes. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Fiz os 2 pontos diferentes, eu faço 14 pontos baixos. Para quem não quiser fazer a cabeça definida, é só continuar 64 pontos baixos normais até o final da carreira. Vai ser sempre assim, que vai ser a quarta carreira de subida. Para essa cabeça, nós vamos subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. Então, para quem quiser fazer uma cabeça menos definida, é a mesma quantidade. Eu vou fazer, então, 64 pontos baixos normais ao todo da minha carreira, um ponto para cada ponto de base. Eu vou subir, então, 15 carreiras, até chegar, então, aqui na nossa primeira carreira de diminuição. Então, para quem quiser fazer uma cabeça menos definida, é só continuar fazendo desse jeito. E daqui a pouquinho eu vou estar mostrando a carreira de diminuição. A carreira de diminuição vai ser também igual à carreira da cabeça mais definida. Então, para quem quiser, pode estar fazendo as 15 carreiras de subida normais, um ponto para cada ponto de base, totalizando 64 pontos baixos em todas as carreiras. Pode ir mais para frente do vídeo nas carreiras de diminuição. Então, eu cheguei aqui, eu fiz 13 pontos baixos. Eu venho aqui neste primeiro ponto que está marcado e faço um ponto baixo normal. Vou no próximo ponto e começo meu ponto diferente. No próximo, começo e não termino. Tiro a agulha da minha primeira alça, dou uma laçada e puxo. Insiro novamente, dou uma laçada e puxo. E marco aqui o meu primeiro ponto diferente. Então, ele vai ficar assim, na direção do segundo ponto diferente. Faço aqui, então, 14 pontos baixos. E vai ser sempre assim a nossa carreira. Eu comecei com 15 pontos baixos e 2 diferentes. No restante da carreira, eu vou fazer 14 pontos baixos normais e 2 pontos diferentes. Por 3 vezes. E eu vou chegar no final da minha carreira com 64 pontos baixos. Cheguei aqui no meu primeiro ponto marcado, faço mais um ponto para totalizar 14 pontos baixos. Vou no próximo, começo o ponto e não termino. No próximo, começo e não termino. Tiro a agulha da minha primeira alça, dou uma laçada e puxo. Tiro novamente, dou uma laçada e puxo. E marco este primeiro ponto. Vou fazer aqui, então, 14 pontos baixos. Para finalizar a carreira. Cheguei aqui no final. Então, aqui eu tenho marcado o começo da minha carreira. Mas o meu primeiro ponto diferente é este aqui, um ponto antes. Então, neste primeiro ponto, eu faço um ponto baixo para totalizar os 14 pontos baixos. Tiro o marcador do começo. Eu finalizei a carreira com 14 pontos baixos. Porque na próxima carreira, eu vou fazer ali nesta direção. Do meu segundo ponto diferente. Então, aqui dá pra ver bem que eu tenho 1, 2, 3 carreiras. E nesta quarta carreira, eu vou fazer os meus 2 pontos diferentes. E marco aqui o meu primeiro ponto da carreira, que vai ser o meu primeiro ponto diferente. Então, nesta minha próxima carreira é que eu finalizo esta repetição. E agora, então, eu vou fazer 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chego aqui e eu faço os 2 pontos diferentes. Que vai ser, então, da mesma forma que eu fiz aqui as minhas primeiras 3 carreiras. Eu vou subir, então, mais 2 carreiras
seguindo essa direção. Então, eu chego aqui neste ponto antes marcado, vou no próximo e começo os 2 pontos diferentes. Então, nesta carreira, o meu primeiro ponto marcado vai ser o meu primeiro ponto diferente. Faço, então, os 2 pontos diferentes, faço 14 pontos baixos. Chego aqui, 2 pontos diferentes. 14 pontos baixos. Chego aqui, 2 pontos diferentes, 14 pontos baixos, até chegar aqui, então, o final da carreira. No final desta carreira, eu vou ter os 14 pontos baixos. Então, vou fazer assim até o final. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tiro meu marcador. Venho nesse espaço, puxo o fio, não termino. Vou no próximo. Puxo o fio e não termino. Tiro a agulha da minha primeira alça, dou uma laçada e puxo. Insiro novamente. Dou uma laçada e puxo. E marco o primeiro ponto. E vou fazer, então, até o final da minha carreira. 14 pontos normais, 2 pontos diferentes. 14 pontos normais, 2 pontos diferentes. 14 pontos normais. Para o final da minha carreira. Finalizei a minha carreira aqui com 14 pontos baixos. Tiro o meu marcador de início de carreira. E começo fazendo os 2 pontos diferentes. Então, insiro a agulha, puxo o fio e não termino. Vou no próximo ponto, puxo o fio e não termino. Tiro a agulha da minha primeira alça, dou uma laçada e puxo. Insiro novamente, dou uma laçada e puxo, e marco o meu início de carreira, que é neste primeiro ponto diferente. Então, aqui a gente vai perceber que ele vai dando uma forma mais definida, e a gente vai perceber aqui também os meus pontos diferentes. Dá pra perceber aqui que são esses 3 e esses 2. Assim como nos outros cantos aqui, ó. Esses 3 e esses 2. A gente vai perceber aqui, nessas carreiras, que eu vou ter, então, 3 carreiras na mesma direção. Então, eu começo os meus 2 pontos diferentes na mesma direção. Na próxima carreira, eu faço os 2 pontos diferentes. Na próxima carreira, na mesma direção, eu faço os 2 pontos diferentes. Na próxima carreira, que é a quarta carreira, eu pulo um ponto e faço os 2 pontos diferentes. Então, eu faço um ponto normal e os 2 diferentes. E nessa mesma direção, da próxima carreira, eu faço os 2 pontos diferentes. E na mesma direção, eu faço os 2 pontos diferentes. Já na próxima carreira, que é a sétima carreira, eu faço um ponto normal e os 2 pontos diferentes. Na próxima carreira, na mesma direção, eu faço 2 pontos diferentes. E na próxima, na mesma direção, eu faço os 2 pontos diferentes. E assim, ele vai até o final. Então, eu tenho 3 carreiras na mesma direção. Na próxima, eu pulo um ponto e faço 3 carreiras na mesma direção. No próximo, eu pulo um ponto e faço 3 carreiras na mesma direção. No próximo, pulo um ponto, faço 3 carreiras na mesma direção. E no próximo, eu pulo um ponto
e faço 3 carreiras na mesma direção, que são as 3 últimas carreiras. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 carreiras na mesma direção. A quarta, a quinta e a sexta carreira vão ser nessa direção. A sétima, a oitava e a nona nessa direção. A décima primeira, a 12ª nessa direção. A 13ª, a 14ª e a 15ª nessa direção. Então, aqui eu tenho 3 carreiras na mesma direção, a primeira, a segunda e a terceira. A quarta, eu já pulei um ponto para lá, então, na quinta carreira, eu continuo fazendo nessa direção. E tenho aqui, então, 5 carreiras. Nesta sexta carreira, eu faço exatamente igual. Então, aqui, eu vou fazer 14 pontos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chego aqui, eu faço os 2 pontos nessa mesma direção. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Os 2 pontos diferentes na mesma direção dessas 2 carreiras, que são a quarta e a quinta. 14 pontos, os 2 pontos diferentes na mesma direção e os 14 pontos. Então, eu vou fazer assim na sexta carreira, exatamente igual à quinta carreira aqui. Cheguei aqui no final da carreira com 14 pontos baixos. Então, aqui, nessa direção, eu tenho 3 carreiras na mesma direção. E nessa, eu tenho apenas 2. Então, no começo da 7ª carreira, eu vou fazer na mesma direção os 2 pontos diferentes. Então, aqui eu tenho meu primeiro ponto, eu venho neste primeiro ponto e começo. Vou no próximo. E começo. Não termino. Puxo, insiro novamente e puxo. E marco o meu começo de carreira, que é o meu primeiro ponto diferente. Porém, nesta 7ª carreira, como eu já tenho aqui os 3 pontos na mesma direção, vai ser, então, a carreira em que eu vou fazer 15 pontos baixos no início, finalizando o último ponto baixo normal aqui. E neste próximo ponto, que é o segundo ponto diferente, eu vou começar os meus 2 pontos diferentes. E aí, então, eu vou continuar com 14 pontos baixos, que vai finalizar aqui. 14 pontos baixos, no próximo ponto, os 2 pontos diferentes. 14 pontos baixos, finalizando aqui. 2 pontos diferentes, que vai ser numa direção diferente, em outra direção aqui. Então, como eu já tenho 3 na mesma direção aqui, 3 na mesma direção aqui, eu vou começar em outra direção, mais 3 carreiras. Então, eu vou fazer esta. Começando, então, com 15 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E neste último ponto, 15, que é o primeiro ponto diferente da carreira anterior. Então, eu venho no meu próximo ponto e começo o ponto diferente.
Vou no próximo e começo. Não termino. Dou uma laçada e puxo, insiro a agulha novamente, dou uma laçada e puxo. E insiro o marcador no meu primeiro ponto. Então, agora aqui eu vou fazer 14 pontos baixos até aqui. E os 2 pontos em outra direção. Até o final da minha carreira, onde eu vou fazer aqui os 2 pontos diferentes. E no final da carreira, eu vou ter 13 pontos baixos. Então, aqui eu vou ter 14 pontos baixos, 2 diferentes. 14 pontos baixos, 2 diferentes e 13 pontos baixos no final da carreira. Cheguei aqui, então, no final da carreira com 13 pontos baixos no final. Tiro o marcador. Então, aqui, como eu tenho 3 carreiras na mesma direção, que dá pra ver bem, eu venho e começo minha carreira com um ponto baixo. Já posso marcar o começo da carreira. Vou no próximo ponto, puxo e não termino. Vou no próximo, puxo e não termino. Tiro a agulha da minha primeira alça, dou uma laçada e puxo. Insiro novamente, dou uma laçada e puxo. E aqui eu vou fazer 14 pontos baixos e 2 pontos diferentes. Então, aqui, como eu tinha 3 carreiras na mesma direção, e nessa outra carreira eu comecei em outra direção, eu vou ter mais 2 carreiras nesta mesma direção. Então, eu chego aqui no meu marcador, e neste primeiro ponto, eu começo os 2 pontos diferentes. Então, eu vou fazer mais 2 carreiras nessa mesma direção. Então, aqui eu vou ter 14 pontos baixos, 2 pontos diferentes. 14 pontos baixos normais, chego aqui, onde eu tenho marcado, eu começo os 2 pontos diferentes. 14 pontos baixos, e onde eu tenho marcado, 2 pontos diferentes. E no final da carreira, 13 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui e volto para continuar com vocês. Cheguei aqui, então, no final da carreira com 13 pontos baixos. Eu tiro o marcador, faço um ponto baixo, que vai totalizar aqui os 14 pontos. Então, no começo da carreira eu tenho um ponto baixo, e no próximo ponto eu vou fazer os 2 pontos diferentes. E aqui, então, eu faço 14 pontos baixos, chego aqui onde eu tenho marcado, eu faço 2 pontos diferentes. 14 pontos baixos, chego onde tenho marcado, eu faço 2 pontos diferentes, 14 pontos baixos, 2 pontos diferentes, 13 pontos baixos e começo a carreira com um ponto baixo. Então, essa próxima carreira vai ser a terceira carreira dessa sequência, da mesma direção. Então, aqui eu tenho 3 na mesma direção, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Eu vou fazer mais um, seguindo essa sequência de 14, 2 diferentes, 14, 2 diferentes, 14, 2 diferentes, 13 pontos para finalizar a carreira e começo a carreira com um ponto baixo. Caso você tenha alguma dúvida, pode voltar aqui nessa última carreira que eu fiz, que é exatamente igual. Cheguei aqui, então, no final da minha 9ª carreira, com 13 pontos baixos, comecei já a 10ª carreira com um ponto baixo normal e 2 pontos baixos diferentes.
Então, aqui a gente já pode perceber que eu tenho 3 carreiras na mesma direção. Se eu tenho 3 carreiras na mesma direção, nesta próxima carreira, eu vou fazer um ponto pra lá. Esses 2 pontos diferentes vai ser um ponto pra lá. Então, eu estou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nona carreira. Na 10ª, eu vou fazer um ponto. E no próximo, eu faço os 2 pontos diferentes para fazer a sequência de 3 carreiras na mesma direção. Então, aqui, eu tenho uma sequência de 3 carreiras na mesma direção por 3 vezes. 1, 2, 3. Nessa cabeça, eu vou ter essa repetição 5 vezes. Então, como eu tenho 3 sequências, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, eu vou fazer mais 2 sequências. E elas são assim como as outras. Eu apenas vou chegar até os meus 2 pontos diferentes, fazer um ponto normal. E no próximo eu faço 2 pontos diferentes. Chego até os meus 2 pontos diferentes, faço um ponto normal e 2 pontos diferentes. Até o final da minha carreira. Que eu vou ter aqui no final, então, 12 pontos baixos. E eu vou começar com 2 pontos baixos. E vou fazer os meus próximos 2 pontos diferentes. Esta vai ser a minha 10ª carreira. Então, eu comecei com um ponto baixo e 2 diferentes. Eu vou fazer agora 15 pontos baixos para que a minha cabeça não fique subindo na diagonal. E sim, fique seguindo bem reto, para que uma ponta seja na mesma direção que a outra na cabeça do meu funko. Então, eu faço 15 pontos baixos. Aqui eu não tenho marcado, porque eu já tô acostumada, mas você teria marcado. Aqui, que é o meu primeiro ponto. Aqui eu tenho 14 pontos baixos, eu faço mais um ponto baixo aqui, então, neste meu primeiro ponto. Porque a minha 10ª carreira é em uma direção diferente, não é na mesma direção desses 3. É nesta outra direção. Então, eu começo meu ponto, vou no próximo, começo. Venho neste primeiro ponto e marco. Então, aqui eu vou fazer 14 pontos baixos, 2 diferentes. Os meus 14 pontos baixos eu vou finalizar aqui. E aí, eu vou fazer os 2 pontos diferentes. Vou fazer 14 pontos baixos até aqui. E faço os 2 pontos diferentes e faço 12 pontos baixos. Se você tiver alguma dúvida para o que fazer quando chegar nessa direção, é só voltar ao vídeo aqui onde eu faço em direção diferente, que é a mesma coisa. Sempre vai ser a mesma coisa. Então, eu vou começar a minha 4ª sequência de 3 carreiras na mesma direção. Cheguei aqui, então, no final da carreira. Depois desses 2 pontos diferentes, eu tenho 12 pontos baixos. Eu vou, então, tirar o marcador. E eu vou começar minha carreira com 2 pontos baixos. Então, nessa 11ª carreira, eu tenho
2 pontos baixos e vou fazer os 2 pontos diferentes. Então, eu fiz a minha primeira carreira da sequência de 3 carreiras na mesma direção. Eu vou fazer, então, 2 carreiras na mesma direção aqui, o nosso canto. Então, aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E 2 pontos diferentes. 14, 2 pontos diferentes. 14, 2 pontos diferentes. E finalizo a carreira com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer a minha 11ª carreira assim. A 12ª carreira, eu vou começar 2 pontos normais, 2 pontos diferentes. E aí, eu vou continuar. 14 pontos normais, 2 diferentes. 14 pontos normais, 2 diferentes. 14 pontos normais, 2 diferentes. E 12 pontos normais. Então, a minha 11ª carreira e a 12ª vão ser iguais assim. Então, eu volto no final da 12ª carreira para continuar com vocês. Fiz, então, a minha 11ª carreira. Aqui no final da 12ª, eu tenho os 2 pontos diferentes e 12 pontos baixos. Então, eu tiro o marcador e começo minha 13ª carreira. Faço 2 pontos baixos. E marco aqui o meu primeiro ponto. Venho no próximo ponto, começo meu ponto diferente. No próximo, começo, tiro a agulha da primeira alça, dou uma laçada e puxo. Insiro novamente, dou uma laçada e puxo. Então, a 13ª carreira começa com 2 pontos baixos normais e os 2 pontos diferentes, terminando a sequência de 3 carreiras na mesma direção. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 sequências de 3 carreiras na mesma direção. Neste canto também, eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras na mesma direção. 4 sequências de 3 carreiras na mesma direção. Aqui eu também finalizei as 3 carreiras na mesma direção e as 3 carreiras na mesma direção. Então, a minha 13ª carreira vai ser a carreira em que eu vou fazer um ponto normal neste meu primeiro ponto. Então, eu começo aqui, depois dos 2 pontos normais e os 2 diferentes, eu faço 15 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E neste meu primeiro ponto, 15. Venho no próximo ponto, começo meu ponto diferente. Vou no próximo, puxo, tiro a agulha da minha primeira alça, dou uma laçada e puxo. Insiro novamente, dou uma laçada e puxo e marco o meu primeiro ponto diferente. E o restante de carreira vai ser assim: 14 pontos baixos, que vai chegar até aqui. 2 pontos diferentes. 14 pontos baixos. 2 pontos diferentes. E no final eu vou ter 11 pontos baixos no final da carreira.
Então, eu volto ali no final para continuar as minhas próximas 2 carreiras para completar a sequência de 3 carreiras na mesma direção. Cheguei aqui, então, no final da minha 13ª carreira. Depois dos 2 pontos diferentes, eu tenho 11 pontos normais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiro meu marcador e faço 3 pontos baixos normais. Pego meu marcador e venho aqui no meu primeiro ponto. E começo os meus 2 pontos diferentes. Então, na 14ª carreira, eu vou estar fazendo 14 pontos baixos. Chego aqui, 2 pontos diferentes. 14 pontos baixos, 2 pontos diferentes. 14 pontos baixos, 2 pontos diferentes e 11 pontos baixos. Na minha 15ª carreira vai ser da mesma forma que eu fiz a minha 14ª carreira. Então, na 15ª carreira, eu começo com 3 pontos baixos e vou fazer 2 pontos diferentes. 14 pontos baixos, 2 pontos diferentes. 14 pontos baixos normais, 2 pontos diferentes. 14 pontos baixos normais, 2 pontos diferentes. 11 pontos baixos normais. Então, eu vou fazer a minha 14ª e a minha 15ª carreira. Para quem estiver na dúvida de o que fazer quando chegar nessa marca, é só voltar o vídeo, que é exatamente igual. Aqui nessas 2 carreiras de subida, na mesma direção. Então, aqui eu terminei a minha 15ª carreira. Depois dos 2 pontos diferentes, eu fiz 11 pontos baixos. E já dá para tirar todos os marcadores. Então, eu tiro o meu marcador de início de carreira. E eu vou começar a minha carreira de diminuição. Então, vou começar fazendo 1 ponto baixo. Vou fazer mais 2 pontos baixos. Então, 3 pontos baixos. Para quem quiser fazer a cabeça menos definida, eu faço mais 1 ponto baixo e uma diminuição. Continuo fazendo 12 pontos baixos. Para quem quiser fazer a cabeça mais definida, depois dos meus 3 pontos baixos, eu começo meu primeiro ponto diferente. Vou nos 2 próximos pontos e pego as 2 primeiras alcinhas, fazendo o começo de uma diminuição e não termino ela. Tiro a agulha da minha primeira alcinha, dou uma laçada e puxo o fio. Insiro novamente, dou uma laçada e puxo o fio. Que é como se tivesse um ponto e uma diminuição. Então, vou fazer agora 12 pontos baixos. Quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para quem quiser fazer
A cabeça menos definida agora é igual à cabeça mais definida. Depois dos 12 pontos baixos, eu faço 2 diminuições. Uma. Duas. Depois das 2 diminuições, eu faço 12 pontos baixos. Depois dos meus 12 pontos baixos, eu vou fazer 2 diminuições. Depois 2 diminuições, 12 pontos baixos. 2 diminuições, 12 pontos baixos. E eu vou fazer essa repetição de 12 pontos baixos e 2 diminuições até o final da minha carreira. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fazer 2 diminuições. Depois das diminuições, 12 pontos baixos. Até o final da minha carreira. No final da minha carreira, eu vou estar fazendo 10 pontos baixos. Fiz os 12 pontos baixos, vou fazer 2 diminuições. Então, aqui no comecinho da minha carreira, eu fiz 4 pontos baixos, uma diminuição. 12 pontos baixos, 2 diminuições. 12 pontos baixos, 2 diminuições. 12 pontos baixos, 2 diminuições, e aqui no final eu vou estar fazendo 10 pontos baixos. Então, aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E terminei minha carreira. Tiro o marcador. Começo fazendo um ponto baixo para colocar meu marcador de volta. Fiz um ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo. Para totalizar 2 pontos baixos aqui no comecinho da minha carreira. Depois dos 2 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu pego aqui a primeira alça do próximo fio, vou no próximo e pego a primeira alça também. Essas duas alças eu puxo o fio da laçada e puxo o fio e tenho uma diminuição. Fiz uma diminuição, eu vou fazer mais uma diminuição. Para total as 12 diminuições que eu sempre vou ter aqui nos meus cantinhos. Depois das 2 diminuições, eu vou fazer 10 pontos baixos. E depois dos 10 pontos baixos, eu vou fazer 2 diminuições, 10 pontos baixos, 2 diminuições, 10 pontos baixos, 2 diminuições até o final da minha carreira. Fiz os 10 pontos baixos, vou fazer agora aqui 2 diminuições. Fiz as 2 diminuições, vou fazer 10 pontos baixos. Depois dos 10 pontos baixos, 2 diminuições, 10 pontos baixos, 2 diminuições. E eu vou voltar, então, aqui no final da minha carreira para continuar com vocês. Cheguei aqui na parte final da minha carreira. Eu comecei aqui, então, a minha carreira com 2 pontos baixos, 2 diminuições,
10 pontos baixos, 2 diminuições, 10 pontos baixos, 2 diminuições, 10 pontos baixos e agora por último eu fiz 2 diminuições. Depois das 2 diminuições aqui no final da minha carreira, eu vou fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiro o marcador e faço um ponto baixo. Isso aqui vai totalizar os 10 pontos baixos. Faço agora 2 diminuições. Então, aqui no começo da minha carreira, eu tenho um ponto baixo, 2 diminuições. E faço agora 8 pontos baixos sozinhos, um ponto para cada ponto de base. Fiz os 8 pontos baixos, eu faço 2 diminuições. Fiz as 2 diminuições, eu faço 8 pontos baixos sozinhos. E depois eu faço 2 diminuições. E eu repito assim até chegar no final da minha carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira. Depois das 2 diminuições, eu fiz 8 pontos baixos. Tiro o marcador. E faço 2 diminuições para começar a minha carreira. Insiro o marcador aqui na minha primeira diminuição. E agora eu faço 6 pontos baixos. Fiz 6 pontos baixos, eu faço 2 diminuições. Depois das 2 diminuições, eu faço 6 pontos baixos. Depois dos 6 pontos baixos, eu faço 2 diminuições. Então, eu vou fazer essa repetição de 6 pontos baixos, 2 diminuições, até chegar ao final da minha carreira. Cheguei aqui no final da carreira, eu fiz as 2 diminuições e 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Eu tiro meu marcador e no último ponto dessa carreira, eu começo a minha diminuição. Vou no próximo e faço uma diminuição e marco no meu primeiro ponto. Fiz uma diminuição, eu faço mais uma diminuição. Fiz 2 diminuições, eu faço 4 pontos baixos. Depois dos 4 pontos baixos, eu faço 2 diminuições. E depois das 2 diminuições, eu faço 4 pontos baixos e vou repetir até chegar ao final da minha carreira. 4 pontos baixos, 2 diminuições. Cheguei aqui no final da minha carreira. Depois das 2 diminuições, eu fiz 4 pontos baixos. Antes de finalizar a carreira, eu vou colocar agora os olhos do meu funko. Então, neste funko, eu coloquei um olho 9 milímetros, que é o que eu vou estar utilizando agora. E neste, eu coloquei um olho de 10 milímetros. Então, vai da sua preferência, que você preferir estar colocando um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Aqui eu vou estar utilizando o olho 9 milímetros. Então, aqui eu vou contar
em qual carreira eu vou estar posicionando os meus olhos. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª. Então, o meu olho está entre a carreira 17 e 18. Eu vou colocar ele nesse espacinho aqui, entre a carreira 17 e a carreira 18. Então, eu venho na minha cabeça para o lado de cá, que é o contrário de onde a gente começa a nossa carreira. Então, deste lado, eu vou contar 17 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E eu vou inserir entre a carreira 17 e 18 a minha agulha. E eu puxo o fio do meu anel mágico lá de dentro, só para eu marcar aonde é a carreira onde eu vou colocar o meu olho. O meio, mais ou menos, desta carreira é aqui. Então, eu puxo o meu fio mais ou menos para o meio da minha carreira. Nessa cabeça, eu deixei 7 pontos visíveis de distância entre um ponto e outro. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesta outra, eu deixei 8 pontos visíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas nessa videoaula, eu vou estar fazendo com 6 pontos visíveis de distância. Então, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 7. Nesta videoaula, eu vou fazer com 6. Então, vai da sua preferência, que você preferir fazer de distância. Então, eu pego o meio, mais ou menos, aqui da minha carreira e conto 1, 2, 3, 4. Venho aqui nesse espaço e marco onde vai ser o meu primeiro olho e insiro ele. Ainda não encaixo a trava, porque se precisar, eu posso dar uma arrumada nele, 1 ou 2 pontos pra lá ou pra cá. Então, eu pego meu meio e conto 1, 2, 3, 4 também. Insiro a agulha pra marcar onde eu coloco o meu olho. E dou uma ajeitada nele. Já posso tirar o meu fio. Se você perceber que ele está um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá do que você gostaria, dá pra você tirar ele tranquilamente e colocar um mais pra cá, um mais pra lá, como você preferir. Eu vou deixar ele mais ou menos assim. E já posso colocar a trava. Coloquei a trava, agora eu posso começar a encher o meu amigurumi. Dou uma arrumadinha nele depois que coloco a fibra. Sobre a quantidade, eu prefiro não encher muito
essa cabeça para ela ficar um pouco mais definida. Mas isso vai da sua preferência. Se você quiser encher ela um pouco mais, e se você acha que isso não vai te atrapalhar na definição da cabeça, tudo bem também. E continuo trabalhando. Então, eu tiro meu marcador, faço uma diminuição. E insiro meu marcador nessa diminuição. Faço mais uma diminuição. Tenho duas diminuições, eu faço 2 pontos baixos. Fiz os 2 pontos baixos, eu faço 2 diminuições. Fiz duas diminuições, eu faço 2 pontos baixos, 2 diminuições, 2 pontos baixos, 2 diminuições, 2 pontos baixos, até finalizar a nossa carreira. Eu voltei, então, essa repetição de 2 pontos baixos, 2 diminuições. Cheguei aqui no finalzinho, eu faço, então, 2 pontos baixos. E finalizo, então, com uma diminuição. Aqui eu termino a minha carreira de diminuições. Agora, eu vou estar fazendo uma carreira sem aumento nem diminuição. Então, eu vou ter aqui um ponto para cada ponto de base. Faço meu primeiro ponto, marco e continuo trabalhando. Fiz meu primeiro ponto, faço mais 15 pontos baixos. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, meu primeiro ponto mais os 15, que deu 16 pontos baixos nessa carreira. E eu vou continuar trabalhando por mais 5 carreiras assim. Um ponto para cada ponto de base, sem aumento nem diminuição, que totaliza 16 pontos baixos. Então, eu já fiz uma carreira sem aumentos nem diminuições, eu faço mais 5, totalizando 6 carreiras sem aumento nem diminuições. Então, 6 carreiras de 16 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Eu vou fazer, então, aqui todas as carreiras e volto para continuar com vocês. Fiz, então, aqui as 6 carreiras sem aumento nem diminuição. Então, 6 carreiras de 16 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu finalizo com um ponto baixíssimo. Corto o fio. Eu corto um pouquinho mais dele, porque eu vou aproveitar esse fio para bordar o nariz do Funko.
aqui onde eu bordo entre os dois olhos. Dou uma ajeitadinha. Pego uma agulha de tapeceiro. Dou uma ajeitadinha aqui no meu ponto baixíssimo, para ele não puxar muito. Venho neste ponto, pulo um ponto, venho no próximo e insiro a agulha de dentro para fora. Venho aqui no meu ponto baixíssimo e insiro a agulha nele. E levo até o outro lado. E puxo. Dou uma arrumadinha nele. Pra ele ficar bem escondidinho. E insiro ele ali dentro, até mais ou menos onde eu quero colocar o meu nariz. Eu vou bordar ele mais ou menos aqui na carreira, entre a carreira 18 e 19. Eu coloquei os meus olhos entre a carreira 17 e 18, eu vou bordar o meu nariz entre as carreiras 18 e 19. Então, eu vim aqui mais ou menos no meio, eu pego e levo até o meio aqui deste ponto. Então, aqui, a gente pode perceber que eu tenho 1, 2 espacinhos. E eu coloquei ele no meio do meu outro ponto. Então, aqui, no meu outro olho, eu também faço o mesmo. 1, 2 espacinhos, eu coloco ele no meio do meu ponto. Coloquei ele no meio do meu ponto, eu levo mais uma vez até ali o meio do meu outro ponto. E puxo. Eu vou dar mais ou menos umas 4 voltinhas, então, eu insiro a agulha e levo até o outro lado. Fiz isso uma vez, vou fazer pela segunda vez. Faço mais uma vez. Pela terceira vez. E uma última vez. Nesta última vez, eu levo ele para qualquer lado aqui. E dou uma ajeitadinha. Se você quiser pegar aqui a agulha de tapeceiro e dar uma arrumadinha, pode arrumar. Então, eu dou uma arrumadinha nele, eu pego o fio. Insiro aqui nesse espaço. E levo ele aqui pra fora. E ele vai ficar assim. Agora, eu pego o meu fio marrom pra bordar a sobrancelha do Funko. Corto mais ou menos. Insiro na agulha de tapeceiro. Entro por aqui e levo mais ou menos até ali em cima do meu olho. Eu levei mais ou menos a minha agulha até este primeiro ponto em cima do meu olho.
assim como aqui. E eu vou levar mais ou menos uns 2,5 pontos. Então, aqui, nesta carreira de cima, eu tenho 1, 2 pontos, vou no meio do meu próximo ponto. E insiro a agulha. E levo mais ou menos até o meio do meu ponto, ali do outro olho. Então, vou dar uma ajeitadinha. Eu levei mais ou menos até na direção do meio de um ponto, na direção aqui do olho, assim como neste. Então, eu pego meio ponto, conto 2 e vou na carreira de baixo. E puxo o fio. E ele vai ficar mais ou menos assim. Pego a minha agulha. E insiro novamente ele até o outro lado. Agora, eu pego a linha rosa chiclete. Pra fazer o detalhe da bochecha. Então, eu insiro na mesma carreira ali do nariz, mais ou menos aqui neste próximo ponto aqui, perto do olho. E puxo. Eu aconselho você a deixar um pouquinho de fio, pra depois a gente fazer um nozinho e ele não soltar com facilidade esses detalhes. Então, eu venho aqui, eu tenho um espacinho, eu vou no próximo. E insiro o meu fio. E aproveito para levar até o outro lado. Levei até aqui, no outro lado, um ponto próximo aqui do olho. Pulo um espacinho, vou no próximo e já levo até aqui fora. Dou uma ajeitadinha e puxo. E ele vai ficar assim. Então, aqui eu aproveito pra dar um nozinho. Não precisa ser tão apertado, porque senão ele também vai puxar demais o nosso detalhe. E levo ele aqui para dentro. Para quem quiser fazer o detalhe dos cílios, eu vou pegar a linha Ame na cor preto e vou cortar um pedacinho. Vou cortar bastante porque eu vou aproveitar para mostrar como eu faço também uma boca no Funko, que também é opcional. E eu abro ele no meio. Então, aqui a gente pode perceber que ele tem alguns fiozinhos que formam a linha. Na linha Ame, eu tenho 7 fios. Então, vou separar 4 de um lado e 3 do outro. E abro a minha linha. Pego os 4 fios e dou uma enroladinha para ele ajeitar bem. Para ele não ficar muito solto assim. Pego a minha agulha. E vou inserir aqui em algum lugar no cantinho do olho
Para os cílios, eu pego aqui dentro, levo em qualquer lugar no começo. Cuido para deixar um pouquinho de fio fora, para depois a gente fazer um nó. E venho aqui mais ou menos neste espacinho, aqui do ladinho do olho. E eu pego no próximo ponto e levo até aqui. Dou uma arrumada. E para subir mais uns cílios, eu vou pegar mais ou menos aqui no meio deste ponto. E levo até o outro lado, em qualquer lugar. E dou uma ajeitadinha. Pego deste outro lado, levo até o cantinho aqui do meu olho. No próximo ponto. E passo o fio. Venho aqui mais ou menos no meio deste ponto. E levo o fio até o começo. Ele fica mais ou menos assim. Dá pra dar uma ajeitadinha, se você preferir fazer em outros pontos, dá pra fazer também. Vai da sua preferência. Eu vou aproveitar aqui pra ensinar mais ou menos como eu faço a boca no Funko. Então, eu venho aqui nesta direção do meu começo do nariz, 3 carreiras abaixo. E insiro o fio. Então, tem aqui, nesta direção, eu desço 1, 2, 3. 3 carreiras. Venho no próximo ponto desta mesma carreira, insiro a agulha e levo até o próximo. Volta aqui no começo deste ponto e levo até o fim. E faço mais uma vez aqui nesta carreira. Eu insiro a agulha e levo nesta direção deste ponto. Tenho aqui, então, 3 pontos bordados. Venho aqui nesta direção do ponto e levo até aqui. Eu volto no começo deste ponto e levo para qualquer lugar. Dou uma ajeitadinha. E assim está bordada a minha boca. Então, essa também é uma opção para quem quer fazer. Feito, então, os nossos detalhes, eu vou colocar esta parte para dentro. Vai ser um pouquinho difícil, mas a gente consegue colocar. Dou uma ajeitadinha aqui com a agulha, pra ele ficar assim. E está pronto a nossa cabeça bem definida do Funko. Na próxima aula, eu vou estar ensinando
o nosso corpinho base de Funko. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.